TV Indaiatuba apresenta Papo de Mulher. Oferecimento Supermercado Revolução. Seu maior parceiro e o mais barato. Casa de Carnes Gregório. Novidades e qualidade todo dia. Academia Pano Bianco. Olá, estamos começando mais um Papo de Mulher. E no programa dessa semana nós temos um bate-papo com uma designer de interiores falando um pouco mais sobre sua profissão. E também tem as dicas de nossos profissionais feitas de mulher para mulher. Acompanhe comigo a partir de agora. Olá, eu sou a Jenny, esse é o quadro Dicas de Culinária aqui no Papo de Mulher. A receita de hoje é de uma maionese caseira. Sabe aquelas maionese que a gente come naquelas hamburguerias deliciosas? Então, é essa receita que eu vim trazer para vocês. Receita da minha chefe, viu? Da minha chefe Kátia, ó, muito top! Então, ó, já deixei os ingredientes aqui tudo separado. Bora começar então? Aqui eu já separei um óleo. A gente vai usar não tudo, tá? Vai usar só um pouco. Aqui eu tenho 2 ovos inteiros. Tenho, sabe aquele envelopinho de sazon verde? Então, tenho vamos usar uma unidade. Uma pitada de sal. Um suco de um limão. O meu limão é o pequeno. Se for um limão grande, usa metade. E aqui eu separei só um pouquinho, uma pitadinha de salsinha e cebolinha, só para dar aquele sabor. Agora vamos adicionar tudo no liquidificador e bater bem. Bora lá! Prontinho, já adicionei tudo no liquidificador. Agora, vamos dar o ponto com o óleo. Agora, vou começar a bater e aos poucos eu vou adicionar o óleo. O óleo eu vou adicionar ele em um fiozinho. Sabe aquele fiozinho? É um fiozinho até chegar num ponto que ele fica bem consistente, fica bem cremoso. Já bati, já ficou pronta e olha a consistência que ela ficou. Ó, ela ficou nessa consistência. Uma delícia, muito saborosa mesmo. E ó, o tanto de óleo que eu usei. É por isso que tem que estar colocando um fiozinho de óleo, porque ali você vai ver o ponto, que você vai ver que vai estar engrossando bem, aí já é o ponto certo. E aí, ó, é só colocar ele em um recipiente e guardar na geladeira. Deixando ele na geladeira, ele vai ficar mais cremoso. Fica bem mais cremosinho ainda, fica mais firminho. Gente, é uma delícia. Sucesso total, muito bom mesmo. E essa foi a dica dessa semana. Semana que vem eu volto com mais dicas de culinária aqui no Papo de Mulher. Ó, beijão pra vocês e até breve.
Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Rodutra e hoje eu trago para vocês mais uma dica de maquiagem aqui no Papo de Mulher. E a dica de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma maquiagem simples. Às vezes vocês têm algum evento que no qual não deu tempo nem condições de procurar uma maquiadora profissional. Eu vou estar ensinando para vocês uma maquiagem simples, fácil e rápida de fazer, tá bom? Então, tudo que vocês vão precisar é de um corretivo, tá? Um pincelzinho para depositar. Vamos lá, Carol? Fecha o olhinho. Então, a gente vai fazer a base aqui para a sombra, tá? Ok? E vamos espalhando esse corretivo em toda a parte móvel aqui da pálpebra dela, tá bom? Vamos espalhando. Esse corretivo, ele serve para como fixador da sombra, ok? Passamos aqui, espalhando sempre toda a pálpebra. E para quem me diz, mas eu não tenho uma condição de usar, eu vou ensinar para vocês a vocês usarem um batom, tá? Da sua preferência, que vai servir como sombra, tá bom? Então, você escolhe um batomzinho, você passa o batom, ou poderia ser uma sombra? Poderia sim. Mas vou estar usando o batom para vocês verem que você consegue fazer uma maquiagem legal, até mesmo com o batom. Vamos esfumando. O segredo é esfumar bem, ó. Tá? A gente vai esfumando. Você vai percebendo que o batom já vai tomando uma forma de sombra, tá? Ok. Se achar que tá clarinho, deposita mais um pouquinho. Isso vai ficar a critério da tonalidade que você quer da sua sombra, tá bom? Se quiser mais escurinha, deposita mais. Se quiser mais clarinha, deposita menos, tá bom? Esfuma todo. Aqui. Olha que beleza. Coisa mais linda esse tom. É um vinho, tá bom? Passamos em toda a pálpebra e vamos vir com um brilho, gente. Um brilho da sua preferência aí. Só um minutinho que tá. E podemos usar esse mesmo pincelzinho mesmo para depositar. Pegamos o brilho e depositamos, dando batidinhas aqui na pálpebra. Olha que coisa linda que já tá ficando, gente. Quantidade do brilho, a critério também, tá? Depositando. Olha que coisa mais linda que tá ficando. Olha que beleza. Então, eu escolhi aqui um brilho que ele tem uns pigmentinhos da mesma tonalidade do meu batom que foi usado como sombra. Se fosse, no caso, um azul, você poderia escolher um brilho com um detalhe azul ou até mesmo uma prata, ok? E para dar um acabamento bem bacana nessa maquiagem, podemos fazer o seguinte. Podemos estar usando... Abre o olhinho para mim, Carol. Olha para lá. Podemos estar usando um lápis pretinho aqui, tá bom? Lápisinho preto. E em seguida, nós vamos esfumar esse lapisinho preto. Toda aqui o lápis preto, o pincelzinho pode ser chanfradinho. Esfuma. E depois vamos fazer o seguinte. Vamos passar a mesma sombra, que no caso é o batom que eu escolhi aqui, na base aqui do pretinho, tá? Para dar aquele acabamento, a mesma tonalidade que nós usamos aqui. Pegamos um pouquinho e vamos esfumando. Esfumando.
Então, o segredo é esfumar. Deixa eu ver, Carol. Mais um pouquinho. Deixa eu ver. Então, poderíamos sim usar a sombra, mas a gente está usando o batom para mostrar para vocês. E ficar sem fazer, a gente não precisa ficar sem fazer, tá bom? Beleza? Deixa eu ver, Carol. Ok. Se achar que o preto tá fraco, reforça mais um pouquinho. Reforça aqui na marca d'água. Aqui. Mais um pouquinho, vamos esfumar mais um pouquinho essa parte e finaliza. A gente vai esfumando, esfumando. Deve estar dentro. Prontinho. Ok, gente? Olha para baixo, Carol. Mostra bastante, vê se está dando para ver. Olha o brilho, que coisa mais linda. Não dá para acreditar que essa maquiagem, ela foi feita muito rápido. Tá bom? E tá bonita. Ela dá para fazer para uma festa de 15 anos, dá para um casamento, dá para uma balada também. Ok? Essa foi mais uma dica de maquiagem aqui no Papo de Mulher. E semana que vem eu volto com mais alguma dica para vocês. E passando aqui para dar um recado para vocês. Nos acompanhem pelas nossas redes sociais, que é o Instagram, Facebook, YouTube, nosso site e também pelo nosso aplicativo da TV Indaiatuba. Olá, sou a Glauci Rocha, psicóloga clínica, coach, mestre em análise do comportamento. E hoje eu quero dar uma dica para você que sonha e quer realizar o seu grande desejo, a sua meta, o que você acha importante para você. É muito importante que para a gente realizar os nossos sonhos, a gente comece com passos pequenos, passos possíveis, que vão pouco a pouco nos ajudar a alcançar os nossos sonhos. Porque muitas vezes a gente quer dar um passo muito grande, ou a meta é muito alta, o sonho é muito grande, e a gente pode acabar desistindo se pensar em todos os obstáculos ou todos os passos que precisam ser dados. Mas a gente tem que lembrar que se a gente tiver disciplina e continuar em pouquinho com o foco no que você está buscando, você vai alcançar desde que você faça os comportamentos que precisam ser feitos para você alcançar a sua meta. Eu ganhei um quadro muito bonito que fala: sonhe grande, comece pequeno. E isso é muito verdade. A gente pode sonhar o que a gente quiser, a gente pode ter nossas metas, mas a gente tem que começar pequeno, tem que começar passo a passo para alcançar. E não esperar que a gente vai dar grandes saltos de uma vez com coisas que são mais desafiadoras. Espero ter ajudado com essa dica essa semana. Meu nome é Glauci Rocha, aqui do Papo de Mulher. Olá, estamos começando mais um bate-papo aqui no Papo de Mulher e hoje eu vou entrevistar a Patrícia Mira, que vai falar um pouco mais sobre o seu trabalho como designer de interiores. Patrícia, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado a vir falar um pouco mais sobre o seu trabalho. Obrigada a você por estar ainda me ajudando a divulgar o meu trabalho. Pode ter certeza que pode achar que esse trabalho é nosso. Paty, me fala uma coisa, o que é ser uma designer de interiores? Porque o pessoal confunde muito, né? Designer, arquiteto, com decorador. O que é ser uma designer? Designer de interiores, ele faz um
planejamento, é diferente de um decorador. Decorador, ele parte mais para a área mais assim de estética, ele chega no ambiente e fala assim, vamos colocar um quadro aqui, vamos colocar um sofá ali, mas só parte disso. O decorador, ele vê mais a parte estética. Já o designer, em si, ele planeja, organiza, ele faz um projeto totalmente do seu ambiente, na sua casa, no seu comércio, né? Ele abrange muita essa parte da organização, do conforto até da saúde. Então, isso implica também em fazer estudo de quem você está contratando, né? Do seu contratante. Sim, exatamente. Você tem que... Primeiro, você faz um estudo do seu cliente, né? Quando a pessoa te contrata, você faz um estudo e sabendo do que ele gosta, as coisas que... Por exemplo, se ele gosta de pets, se ele gosta de viagens... Cores... Se ele é, né, aí entra outra parte, se ele é minimalista, maximalista, né, ou seja, quem não conhece, não sabe o que é minimalista, maximalista, seria assim, minimalista, quanto menos é mais, aquela coisa assim, neutras, né, quando a parede está bem branquinha, ele gosta das coisas assim, com bom... um ambiente clean. Isso, exatamente. Já o maximalista, ele... gosta, em qualquer lugar que ele vai, ele compra um enfeitezinho, já quer colocar no ambiente, e a parede branca para ele é um desespero. Ele quer preencher todo o ambiente, colorido, cores e tudo mais. Então, o designer, ele não faz só a decoração. Não. Vai muito mais além disso. Sim, ele... Mas você trabalha num espaço que é te dado. Isso, exatamente. A gente faz um estudo, ele cuida da iluminação, do layout, da paginação. Então, ele faz um estudo mesmo... Né? Ele vai lá na sua casa, vai medir cada espaço para depois sentar no computador e desenhar, né? Ele vai desenhar. Então, essa é a diferença de um decorador para um designer de interiores, né? Ô, Paty, explica aqui, cada móvel colocado quando te contrata são feitos por medidas, né? Sim, exatamente. Tudo é feito por medida. Então, assim, para você não ter aquele problema, falar, puxa, comprei um móvel e aquele móvel ali não deu naquele espaço. Porque isso é um erro de ergonomia, né? Eu já errei muito, gente. Eu já troquei de cortina, tapete, com decoração, porque eu gosto do clean. Né? Eu acho que fica mais bonito, por quê? Porque na minha infância, minha mãe já foi muito, né? Era muito quiquiaria, muita coisinha, e, gente, dá um trabalho pra caramba. Paty, fala pra mim, quais são os aspectos mais importantes de uma decoração? Então, é exatamente sobre isso mesmo, a ergonomia, de saber o que você está colocando dentro daquele ambiente, o espaço, né? A organização. Então, a coisa mais importante para um designer de interiores e nessa pergunta que você está dizendo aí, está me fazendo, é exatamente isso, de você saber o tamanho de um móvel. Para que, vamos supor, você tem um apartamento pequeno, você não pode comprar uma poltrona enorme para colocar ali. Vai ficar tipo um elefante branco, vai ficar uma coisa muito desproporcional. Então, a parte importante do design é organizar o seu ambiente, saber que tudo vai se encaixar perfeitamente naquele ambiente. Então, geralmente, as pessoas têm medo de contratar um designer de interiores porque acha que vai gastar muito, mas, na verdade, às vezes você acaba gastando muito mais porque você vai lá e compra um móvel que não era para aquele ambiente e deu errado. Aí você fala, putz, agora eu vou ter que vender esse móvel. E é o que acontece direto, né? Exatamente. Me fala mais uma coisa. Eu consigo te contratar para um ambiente espaçoso, mas que eu não quero ter muito trabalho com a própria organização, limpeza. Isso aí é tudo seu trabalho daí? Também. O designer de interiores, ele pode te ajudar desde o início da obra, contratando, para você não ter a dor de cabeça de esquentar a cabeça com nada. Tipo assim, de ir à loja, de escolher todos os móveis para você e também acompanhando cada parceiro, ou seja, né, desde o eletricista, do gesseiro, de tudo. É um trabalho em equipe mesmo. Isso, é um trabalho totalmente de equipe. E, Patrícia, me fala uma coisa, de onde surgem as suas inspirações? Então, as minhas inspirações, primeiramente, eu falo assim, que é um dom, é como você cantar, né?
tem gente que tem um dom que fala assim, meu Deus, como que aquela pessoa canta? Da onde que vem essa voz? É um dom. Eu costumo dizer assim, quem gosta da área de designer, de decoração, geralmente flui muito bem e vem do nada. Você é sabe? tipo aquela pessoa que entra no ambiente e já fica falando assim, nossa, aquela cadeira, aquele quadro, aquela geladeira. É mais ou menos isso, já começa a criar na sua cabeça? Na verdade, sim, porque assim, o designer, né, quando a gente tem esse, eu falo que é um dom que você precisa gostar também, né? Ele tem isso dentro dele e onde ele é muito observador. Muito observador. Então, ele entra no ambiente e já sabe o que está faltando ali, o que precisa ali, e depois ele se inspira diretamente também no que o cliente também quer, né? Vem também tudo isso. Primeiro, a gente vai baseado no que o cliente quer, e depois que o cliente definiu, eu gosto dessa cor tal, isso, aquilo, tal, aí tem a característica também do próprio designer, né? Então, por exemplo, eu gosto demais de preto e clássico. Então, a maioria dos meus projetos vão entrar para o clássico e também alguns detalhes no preto. Então, é dessa forma que Sim. quando uma pessoa te contrata, a pessoa ela te dá todas as ideias. Sim. É um tipo um norte que ela te dá Sim. e entra a sua criatividade em cima disso. Sim, exatamente. Existe um espaço que você mais gosta de decorar? Eu gosto e particularmente adoro decorar quartos. Adoro. Nossa, eu tinha certeza que ela ia falar sala, porque sala é onde a gente entra e dá de cara com tudo, né? Mas por que o quarto? O quarto, ele fala mais da nossa intimidade, né? Sim. Ele conta tudo e é ali, através dele, que o cliente já fala, eu adoro esse tipo de vamos supor, do Charlie Chaplin, eu queria um tema no meu quarto. Geralmente, eu gosto de trabalhar particularmente com ambientes temáticos. E quarto ele te dá toda essa possibilidade. Aliás, em todos ambientes você tem a possibilidade de fazer tudo temático, né? Você já chegou a fazer um projeto assim, de você olhou e falou, nossa, tá demais, mas tá bonito, mas tá exagerado, assim? A pessoa te deu uma ideia muito louca e você, com a tua criatividade, criou, desenvolveu e aplicou? Então, na verdade, assim, geralmente a gente pega mais assim residências e as pessoas são mais... Todos que eu peguei não foi como eu. Que eu gosto de coisas muito temáticas e tudo... Eu parto para o meio temático, não adianta. Ambiente temático, sempre tem que ter um tema para mim, né? Então, mas geralmente não peguei ainda esse cliente que gosta das coisas assim, no meu estilo, ainda não peguei. O seu estilo você não pegou, né? Que não, pena. não peguei ainda meu Você estilo. só se pegou para fazer na sua casa, né? E me fala uma coisa, a gente acabou de perguntar isso, né? O estilo de decoração que mais se identifica com a tua persona é essa de... Na verdade, sim, eu gosto demais. Eu gosto da mistura, né? Eu gosto geralmente do clássico. Do estilo clássico, que é aquela coisa de, vamos dizer, para quem não sabe, o clássico, ele tem rainhas, reis, sabe? Aquele porcelanatos, cristais. As coisas majestosas. Isso, eu gosto, eu parto muito para isso, o lado bem neoclássico, clássico, eu sempre parto para esse lado, né? Mas eu gosto de misturar, também gosto do estilo industrial, sabe? O que seria um estilo industrial? Vou dar um exemplo assim bem básico. Vocês já viram aqueles, vamos dizer assim, aquelas tubulação preta passando? Sim, com lindo, tijolo. É lindo. Para mim, aquilo era uma coisa mais aparente, rústica. com você vê essas coisas assim que você vai e você fala, nossa, tudo aparente aqui com ferro, com a parede chama escada ali. Eu acho lindo. Eu acho que fica muito bonito. A cor às vezes eles colocam inox e tudo mais, aquela coisa cromada, né? Então ele também tem a ver mais assim. Eu falo particularmente, é bem masculino, né? Não, mas é mesmo. É um ambiente bem masculino. Pensando agora de uma forma mais... Ele acaba sendo um ambiente mais para um homem que mora sozinho, um homem bem-sucedido, né? Sim, exatamente. Paty, fala para mim, quais são as dificuldades da sua profissão? As dificuldades, geralmente, é a questão de encontrar parcerias. Você tem que ter parcerias para trabalhar. Porque às vezes, assim, vamos supor, você indica
uma pessoa, a pessoa é boa naquele exato momento, fez um trabalho essencial, só que às vezes pode ser que para outro não seja legal. Você tem essa dificuldade. E também aquela questão assim de as pessoas não entenderem o trabalho de um designer de interiores. Acham que é um trabalho muito caro e acaba falando assim, nossa, é muito caro, não vou contratar. E aí acaba sendo a parte difícil para os designers de interiores em si. Geralmente acaba assim, o arquiteto ele fecha com o cliente, só que ele já faz tudo. Acaba não tendo a parceria, que, por exemplo, de contratar um designer. Não, ele já fecha tudo e acaba deixando Mas isso a parte... acaba acarretando o trabalho dele, acaba atrasando uma obra, uma decoração, sim, acaba atrasando um pouco. Sim, mas tem essa parte que é difícil você encontrar parcerias boas. E Aí, você por isso trabalha que só tem para que- você? Hã? Você trabalha para você hoje? Sim, hoje agora estou trabalhando para mim, né? E antes eu tinha um café, eu mesmo fiz, né, o café. Depois pode ser que passem ali mostrando algumas fotos, né, do café que eu fiz, inclusive foi temático do Charlie Chaplin. E o bom é que continua lá, né? A pessoa pegou a ideia e foi. Deu continuidade, Isso, né? deu continuidade, né? Mas assim, são problemas que às vezes você pode encontrar pelo caminho e aí foi onde que eu voltei algo que eu sempre amei, que é o designer de interiores, né? Bom, se você não entendeu hoje, para ser uma designer de interiores, tem que ter criatividade acima Sim. de tudo. Tem que ser uma pessoa muito criativa, né? Sim, exatamente. Qual que é o seu maior diferencial? Que você pode falar assim, o meu maior diferencial, o que me diferencia de todos, é o quê? No designer. Então, adoro fazer coisa diferente e eu mesma criar. Geralmente, alguns designers de interiores pegam já móveis prontos de determinados, como é que fala, de renomes, né, com móveis... Que é onde encarece, né? Que é onde encarece muito. Mas eu, Patrícia, particularmente, eu gosto de desenhar os meus próprios móveis. Eu gosto de criar. Então, esse é meu diferencial. Eu gosto de criar, fazer algo exclusivamente para você. Então, quem me contrata fala assim, aquele móvel foi exatamente feito para mim. Ninguém tem. Então, esse é meu diferencial. É exclusividade total. E eu gosto de fazer, né? E tem diferencial melhor do que esse? Não tem. Paty, fala pra mim, deixa o seu telefone de contato para quem quiser te contratar, conhecer o seu trabalho. Sim, olha, meu telefone de contato é 019 98819 9931. E também acho que depois eles vão colocar aí o meu Instagram direitinho, aí vocês acessem, dá uma olhada lá e vocês vão ver a diferença que é lá. É totalmente diferente. O meu diferencial é ser diferente mesmo. Dê uma olhada e veja o diferencial da Patrícia. Paty, obrigada por ter vindo, obrigada por ter explicado um pouco mais sobre a sua profissão. E fique agora com as dicas de nossos profissionais. Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Sou a doutora Caroline Jacetti, ginecologista obstetra, e estamos começando mais um programa Dica de Saúde. No programa de hoje eu vou falar sobre ímen. Será que todo mundo sabe sobre essa estrutura aí no corpo da mulher? Então vamos esclarecer um pouquinho sobre esse assunto, falar sobre um certo tabu de assunto aí que todas as mulheres têm um pouquinho de receio. Então o ímen, ele é uma membrana que existe na vagina da mulher. É uma membrana que está ali logo no introito e que a gente tem que desmistificar algumas coisas, porque muita gente acha que é uma membrana, por exemplo, íntegra, fechadinha, como se fosse uma tampinha. E não é verdade. O ímen, naturalmente, ele tem alguma perfuração, algum orifício que faz com que ele seja perfurado. Então, todo o ímen é perfurado e essa tem que ser a sua normalidade. Não existe um formato correto de ímen. Ele pode ser com um único furo, que é a grande maioria, mas não é regra.
ele pode ter vários orifícios, ele pode ter um furo muito maior com um septo, por exemplo, no meio. Então existem vários, pode ser irregular inclusive. Então o que é interessante a gente saber é que é uma membrana com um certo orifício, seja ele em qual formato for e como for, mas essa é a caracterização dessa estrutura aí da vagina. O que a gente tem que entender é por que existe essa perfuração nesse ímen? Porque a mulher, na sua fase reprodutiva, quando ela for ali menstruar e ter as suas secreções vaginais, essas secreções têm que se exteriorizar, elas têm que sair, e por isso a necessidade desses orifícios nessa membrana. Então, tirando aquela ideia que muita gente tem de que é uma estrutura completamente obstruída, fechada. Então não é. Justamente para isso. Então o que eu quero trazer aqui também é uma questão. Quando a gente tem um ímen que é imperfurado, quando não tem essa estrutura do orifício, é uma situação delicada que muitas mulheres vão perceber somente na fase reprodutiva, na puberdade, quando ela for menstruar. Na primeira menstruação, ela vai ter a menstruação, mas ela não vai sair, vai ficar acumulada na vagina e vai gerar muita dor por conta da pressão que vai acontecer ali embaixo. Então pode trazer até queixas ginecológicas, de dor embaixo do ventre, associadas a queixas urinárias, até intestinais, mas uma cólica intensa que ela vai procurar uma ajuda, um pronto-socorro, um ginecologista, e vai ser diagnosticado esse ímen imperfurado. E o que nós vamos ter que fazer? A perfuração desse ímen. Então, mais uma vez, desmistificando a ideia de um ímen ser uma estrutura completamente fechada. O que é legal também a gente falar é o seguinte: existe uma forma de ímen que ele é uma estrutura que tem um orifício central, mas essa estrutura ela se mantém íntegra, ela não se rompe. Porque a gente pensa no ímen, a gente pensa na ruptura do ímen, né? Pensando numa relação sexual, numa manipulação vaginal, seja ela por objeto, seja ela qual for. Mas existe uma estrutura de ímen que é o ímen complacente, que é uma estrutura de ímen que ele é mais elástico e gera uma certa elasticidade ali na estrutura dele, em que ele não vai se romper simplesmente na relação sexual. Só o fato dele estar ali com essa estrutura, ele pode perdurar por muito tempo. A mulher tem uma vida de casada, por exemplo, uma vida sexual normal e não ter a ruptura. E às vezes essa ruptura de uma paciente que tem um ímen complacente vai acontecer simplesmente no parto vaginal, quando tem a passagem do bebê, que aí sim esse ímen efetivamente vai ser rompido. Curioso, né? Mas é muito legal a gente falar sobre isso porque a gente desmistifica algumas coisas. Então, a gente lembrar então da ruptura do ímen, ele é um ato que vai acontecer, ele vai se romper porque naturalmente ele tem certas obstruções ali na frente dele, que qualquer manipulação vaginal vai ter a ruptura. É obrigatório sangrar? Não. Pode sangrar por ser membrana, por ter uma vascularização ali embaixo, mas não obrigatoriamente vai sangrar. E se sangrar é muito pequena quantidade, que já cessa logo, já reduz de volume. E também não necessariamente vai doer. Então não é uma questão para a gente se preocupar numa primeira relação, por exemplo. Uma coisa interessante é, o ímen uma vez rompido, ele está rompido, ele não regenera, ele não se reintegra, ele não fecha. Rompido lá ele vai estar, e muitas vezes vai ser formado as carúnculas imenais, que são esses resquícios desse ímen que ficam no entorno da vagina e que as mulheres vão permanecer com elas. Muitas pacientes percebem muito mais essas carúnculas após um parto, porque elas ficam mais proeminentes por conta de toda a imbibição ali da gestação. Mas também não é necessário perceber isso, é só uma curiosidade aí para quem passou por isso, reconhecer essa estrutura no corpo e essa identificação aí com o seu ímen, com as suas carúnculas imenais. O que é interessante é que o ímen, ele não tem uma função biológica específica, ele não está ali para determinado fato, ele simplesmente existe por um resquício embrionário, que a mulher já vem com ele, né, desde o nascimento, mas ele não tem nada de função. Então, quando a gente pensa em uma ruptura de ímen ou perder ou não a virgindade, é muito mais por uma questão religiosa,
de princípios, que não está aqui no mérito. O mérito aqui é simplesmente uma orientação ginecológica sobre uma estrutura física que lá existe. O que tem de curioso em relação a alguma função aí protetora é para as meninas aí na fase de criança ter uma proteção maior para infecções vaginais. Como na infância ela fica uma estrutura mais espessa, estuda-se, né, que tem uma certa proteção, mas ainda não é nada comprovado, mas seria uma função aí, pelo menos no início da vida aí da mulher, de uma função protetora aí para essa vagina. Então eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, espero que tenha sido esclarecedora. Procure orientação com o ginecologista de vocês, com o médico de vocês, para serem avaliadas e tirar o resto de dúvidas que vocês tenham. Mas eu queria dar essa orientação aí porque sempre tem uma dúvida, sempre tem uma perguntinha ali perdida, escondida, e que todo mundo fica curioso, às vezes com receio de fazer. Um beijo e até a próxima! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Thalita Ock, eu sou nutricionista e hoje eu vim aqui no Papo de Mulher mais uma vez trazer uma dica muito interessante para vocês. Eu vim contar um pouquinho para vocês dos benefícios da cúrcuma. Sabe aquele temperinho amarelo que a gente gosta de colocar na comida, nas preparações, o famoso açafrão da terra, que nada mais é do que um super alimento riquíssimo em anti-inflamatórios. E aí, eu te falo, se você não usou a cúrcuma ainda na sua alimentação, no seu dia a dia, se você não incluiu ela ainda, a partir de hoje eu te aconselho a colocar ela. Sabe por quê? Além dela a melhorar muito a questão de inflamação, né? Porque ela é um potente anti-inflamatório. Melhora muito a sua recuperação muscular, principalmente depois do treino. Ela também ajuda muito no seu sistema imunológico, tá? Então, assim, ela tem diversas aplicabilidades, né? Por quê? Daquele composto que chama curcumina, que está dentro dessa cúrcuma. Então, como é que você pode usar ela? Pode usar ela na comida, nas preparações de um arroz, por exemplo, de um legume. Você pode fazer um shot matinal com ela. Eu gosto muito de colocar própolis, né? Umas 10, 20 gotinhas de própolis de extrato num pouquinho de água, colocar uma colherzinha de chá de cúrcuma. Espremer um limão, tomar pela manhã em jejum para começar o dia já bem, né? Com bastante nutriente aí anti-inflamatório, riquíssimo, que te ajude cada vez mais a melhorar o sistema imunológico. Você também pode colocar ela, né, em frango, em peixe, também fica maravilhoso, em alguns legumes, porque ela vai dar aquela cor bonita, né? Aquele sabor muito gostoso. E aí está contribuindo com a sua saúde também. Então não precisa ficar comprando um monte de suplemento, um monte de vitamina e minerais, se você consegue encontrar muitos deles na alimentação, e a cúrcuma é uma delas, tá bom? Então se você quer melhorar a sua imunidade, se você quer ter mais aí alimentos do bem, procure sempre consumir eles em forma de comida, tá bom? A suplementação só vem para complementar mesmo aquilo que você não consegue consumir ao longo do dia. Espero que você tenha gostado dessa dica da cúrcuma. E aí, coloque ela todos os dias na sua alimentação, no ovinho, no café da manhã, no seu frango, no seu legumes, no seu peixe. Com certeza você vai sentir benefícios dela a longo prazo, tá bom? Um beijo e eu te vejo aqui no próximo Papo de Mulher na próxima semana, hein? Tchau! Gente, chegamos ao fim de mais um programa, mas semana que vem eu volto trazendo mais entrevistas e as dicas de nossos profissionais feitas para você, aqui na minha, na sua, na nossa TV Indaiatuba.